Oi, gente, boa noite. Meu nome é Esther, sou professora de biologia e estou dando suporte em genética no SEDES. Continuando com a segunda parte da tutoria, a gente está desenvolvendo essa questão, onde em tomates a forma da folha é determinada por um gene, cujo alelo que condiciona a folha normal N é dominante sobre o alelo que condiciona a folha necrosada N. Há um outro gene que condiciona o tipo de caule, cujo alelo P condiciona o caule liso, o dominante sobre o alelo P, que condiciona o caule piloso. O fazendeiro cruzou uma planta heterozigótica para esses dois genes com uma planta duplo homozigótica recessiva e obteve os resultados apresentados no quadro abaixo. A gente já discutiu essa questão do quadro abaixo e a gente está nas questões. A determina o genótipo de cada das classes fenotípicas na prole cruzamento. A gente viu aqui Nzão, Nzinho, Pzão, Pzinho, folha normal e caule liso. Nzão, Nzinho, Pzinho, Pzinho, folha normal e caule piloso. Nzinho, Nzinho, Pzão, Pzinho, folha necrosada e caule liso. Nzinho, Nzinho, Pzinho, Pzinho, folha necrosada e caule piloso. Calcule a frequência esperada. A frequência esperada, como você descobre que é um quarto. Você vai ver pela numeração aqui. 505, 495, 510 e 490. Isso, como cada uma das linhas das classes é bem próximo ao número, você sabe que você somando tudo vai dar 2.000 e você dividindo tudo por 4 vai dar 500 aqui no esperado. Verifique se essa hipótese deve ser ou não rejeitada através do teste enquadrado. Justifique. Como você encontrou o somatório de 0,5, 0,5, 0,2, 0,2 somados, você encontra 0,5. Cálculo do x quadrado. 0,00, tem uma tabelinha, né? Que eles não vão colocar na prova. Eles só querem que vocês... Às vezes, eles colocam na prova. Porque é muito difícil vocês gravarem essas informações. Normalmente, eles colocam uma questão com 4 classes fenotípicas. Você pega 4 classes e diminui e chega ao resultado de 3. Pela tabela da prova, quando você encontra 4 classes, quando você encontra 3 classes, você pega a tabelinha e olha 7,82. X quadrado crítico, valor da tabela, que corresponde a 3 graus de liberdade, e é de 0,05. Como o 0,05 é abaixo do x quadrado crítico, você não pode rejeitar a hipótese. Olha só, o valor de x quadrado observado foi menor que o x quadrado crítico, ou seja, não podemos rejeitar a hipótese de que o gene para formar pela forma da célula, da forma da folha segrega independentemente do gene que forma o caule. Então, você não pode rejeitar a hipótese de que os genes estejam em cromossomos diferentes. É isso que determina. Quanto o resultado que você encontrou ali, deixa eu voltar lá. Quando o resultado que você encontrou for maior do que o Q quadrado crítico, for maior do que 7,82, então é possível que os caracteres se agregam independentemente, ou seja, o gene que condiciona a forma do caule e o gene que condiciona o formato da folha estão em cromossomos diferentes. Deu para entender essa parte? Professora, eu não entendi não, para ser bem sincero. Estou até olhando aqui na página 91 a tabela, né, de distribuição, mas eu não entendi, ainda não entendi essa parte de... Não, mas é bom você falar que entendeu, porque aí eu uso a metodologia de explicar. Vou te explicar de outra forma. Olha só. Primeiro, essa parte do cálculo do Q quadrado, você entendeu? Não, também não. Tá? Obrigada pela sua sinceridade. Que aí eu avalio o meu jeito de explicar. Olha só, você lembra que na ADU caiu uma frequência diferenciada?
Como é que eu sei a frequência, qual frequência eu vou usar? Primeiro, você tem que ver se tem uma diferença muito grande entre as classes. Aqui, ó, 505 para 495. Tem uma diferença de 10. De 495 para 510, tem uma diferença de 15. De 510 para 490, tem uma diferença de 20. A diferença é muito pequena. Então, quando a diferença é muito pequena, você simplesmente soma todas as classes e divide por 4. Então, quando você soma todas as classes e divide por 4, todos os números aqui esperados de cada classe é igual. Eu sempre vou dividir por 4 ou não? Depende dessas linhas, da quantidade de linhas. Exatamente. Depende da quantidade de linhas. E Ah, também tá. depende da quantidade, do número que você encontrar, observar. Aqui, Entendi. Se aqui, a, olha só, quando se você estudou estatística, muitas vezes o que quadrado que eles passavam, pediam, tinha duas classes. Então, na hora de dividir, você não dividia por 4, você dividia por 2. Lembra disso? Eu ainda não fiz estatística. Eu peguei esse semestre, mas não consegui estudar. Então, você fez igual a mim. Passei em genética primeiro, depois eu fiz estatística. Só que isso não é o mais indicado. O ideal é você estudar estatística primeiro para depois você fazer genética. Porque todos os cálculos de matemática que você precisa aprender para fazer genética e para fazer PCC, você aprende em estatística. Porque PCC e genética é pura matemática. Eu não entendo nem por que a gente não é habilitado. A gente tem 3 disciplinas de matemática: PCC, genética e estatística. Então, com essas 3 disciplinas, você daria aula para matemática no ensino médio tranquilamente. Pelo menos no primeiro e no segundo ano. Quando chega a binômio de Newton, a gente não aborda muito binômio de Newton em genética e estatística. Só aborda análise combinatória. Mas em genética também se aborda análise combinatória. Ó, voltando aqui à explicação. O que você precisa saber é comparar o número observado. Se você perceber que esse número observado tem números relativamente próximos, uma variação de 15, no máximo 20, você soma tudo e divide por 4. Agora, quando tem uma discrepância, como aconteceu na ADU, 608, 300 e não sei o quê, 218, 208 e 72. Quando tem uma diferença muito grande, você vai pegar o maior e dividir pelo menor. Aí você vai encontrar o número 9. Aí você vai saber que é 9 para 16. Da onde eu tirei esse 16? Quando você faz o quadrado de P, você tem 16 possibilidades de cruzamento genético. Então, de 16 possibilidades, você encontra 9 daquele cruzamento. De 16 possibilidades, você encontra 3 daquele cruzamento. De novo, de 16 possibilidades, você encontra 3 daquele cruzamento. E de 16 possibilidades, você encontra 1 daquele cruzamento. O cruzamento que você encontra é sempre duplo recessivo. Aí você vai colocar aqui, quando acontece essa discrepância: 9 para 3, 3 para 3 e 3 para 1. Porém, tem algumas outras formas de fazer o número esperado. Tem 1 para 1, mas eu espero que eles não cobrem isso, porque na apostila eles falam muito vagamente sobre esse cruzamento diferenciado. Eles só cobram esse aqui de 1/4 ou de 9 para 3, 3 para 3, 3 para 1. Olha só, você vai fazer a fórmula. Aqui está a fórmula: observado menos esperado ao quadrado dividido pelo esperado. Você tem que botar esses cálculos sempre em parênteses, porque colocando em parênteses você vai conseguir encontrar o resultado elevado ao quadrado e vai dividir tudo pelo esperado. Isso na calculadora. Faz o exercício aí, pega a calculadora do celular ou do computador e coloca aqui assim. Eu estou ligando a minha calculadora. Deixa eu tentar ver se eu consigo pegar a calculadora. O computador é meio
problemático. Não sei se eu consigo expor para vocês a calculadora. Uma pergunta, a gente pode levar a calculadora para a prova de genética? Eles Ó, permitem? na minha época, podia, Uhum, porque é muito difícil você dividir um número por 16 e depois multiplicar por 9. Eu acho difícil. sim. Porque na época que eu fiz genética, eu cheguei a fazer a AP1 e depois eu tranquei, depois da AP1. Eles deixaram também naquela época levar. Isso. Então, vamos orar para que eles deixem, Deus toque no coração deles para que eles deixem usar a calculadora, porque senão dá para você fazer essa conta sem calculadora? Dá, mas demora muito. E você vai perder 1 hora no mínimo fazendo essa questão sem calculadora. Isso vai atrasar o desenvolvimento das outras questões. Então, eu acho que eles vão deixar assim. Mas pelo sim, pelo não, você pergunta quando você estiver na sala se pode usar a calculadora. Porque se você usar a calculadora sem perguntar, eles podem considerar isso como prova. Tá. Então, você pega o observado, que é esse número aqui, diminui pelo esperado, que é esse número aqui, e eleva ao quadrado. Tá? Depois você pega esse esperado, você pega o resultado que você encontrar e divide pelo esperado. Como os números são muito parecidos, o resultado dá pequenininho. 0,05, 0,05, 0,02, 0,02. Somando isso tudo, você consegue encontrar 0,5. O que é importante disso aqui vocês saberem? Toda vez, vou dar uma dica, toda vez que a frequência for esperar um quarto, você não rejeita a hipótese de segregação independente. Toda vez que a frequência for 9 para 16, 3 para 16, 3 para 16 e 1 para 16, você pode rejeitar a hipótese. Anota isso aí. Porque eu acho a parte mais difícil é elaborar a hipótese. Ó, o x quadrado crítico observado, o x quadrado observado foi menor que o x quadrado crítico, ou seja, não podemos rejeitar a hipótese de que o gene para a forma da folha segrega independentemente do gene da forma do caule. Isso é, esses dois genes devem estar no cromossomos diferentes. Os desvios obtidos entre os valores observados e esperados devem ter ocorrido ao acaso. Está falando, não podemos rejeitar a hipótese de segregação independente. Quando esses genes estão em folhas diferentes, eu falei o contrário, desculpa. Quando esses genes estão em cromossomos diferentes, a gente não pode rejeitar a hipótese de segregação. Agora, quando os genes estão em cromossomos, no mesmo cromossomo, aí que a gente rejeita a hipótese de segregação. Recapitulando o que eu falei agora. Quando esse esperado for igual, você rejeita a hipótese de estarem no mesmo gene. Quando for diferente, você não rejeita a hipótese de estar no mesmo gene. Retificando o que eu falei agora. Você conseguiu entender melhor dessa segunda explicação? Consegui. Só queria que a senhora repetisse para mim. Toda vez que a frequência esperada for 9 para 16, 3 para 16, 3 para 16 e 1 para 16, a gente pode rejeitar a hipótese de segregação? Não, é o contrário. Olha Ah, aqui essa explicação. a gente não pode, no caso. Ó, tá vendo aquela frequência lá? 1/4. Não podemos rejeitar a hipótese de que o gene da forma da folha segrega independentemente da forma do caule. Toda vez que é 1/4, não pode. Ou seja, esses genes devem estar em cromossomos diferentes. Agora, quando você pode dizer que estão no mesmo gene, você pode rejeitar a hipótese de segregação independente. Ou seja, eles se apresentam no mesmo gene.
Olha só, para você entender melhor, vou botar. Lembra da primeira questão? Aqui, ó. A primeira questão fala desse gene aqui, ó. Azão, Bzão. E esse gene Azinho, Bzinho. Tá vendo que isso aqui é um gene só? Ó, é um gene só. Só que quer dizer, são dois genes num cromossomo diferente, tá vendo? Esse cromossomo está duplicado aqui na metáfase. E esse cromossomo aqui também está duplicado na metáfase, Azinho, Bzinho. Então, se um gene condiciona, segrega independentemente, é Azinho aqui e Azão aqui. Agora, se o gene não segrega independentemente, seria Azão aqui e esse Bzinho que está aqui vai para cá. É isso que acontece naquela função ali que a gente estava fazendo. Quando é 500, quando é 1/4, você não pode rejeitar a hipótese de que o gene que condiciona a forma da folha e a forma do caule estão em cromossomos diferentes, ou seja, eles estão em cromossomos diferentes. Já quando é 9/16, 3/16, 3/16 e 1/16, eles estão no mesmo gene. Deu para entender? Deu para entender mais ou menos, mas depois eu ainda vou ter que pegar e reler esse livro para tentar fixar melhor, mas já deu para Ó, entender melhor. faz o favor para mim. Não lê, escreve. Sempre escreve. Acho Porque que escrever, Acho que deu para entender. Escrever faz você fixar a informação. Só você ler, você pode esquecer. Escreve 30 vezes. Igual de castigo. Vou botar você de castigo, para vocês saberem a diferença. Quando a gente coloca lá por 1/4, a gente não rejeita a hipótese. Mas Isso. quando tem o 16, que é aquele quadrinho com os 16, né, cruzamentos, aí a gente faz a rejeição dessa hipótese. Perfeito, é isso aí. Basicamente isso. É isso aí. Eles botam um monte de palavra difícil ali, mas vocês precisam focar nisso que a Daniela falou. É basicamente isso que ela falou. Dá mais uma enrolada aí na Isso, é que eles na gostam de resposta, palavras mas bonitas. o básico da resposta é isso. A gente não rejeita a hipótese quando a gente coloca 1/4 lá em cima, que é Isso, aquele cruzamento que a gente faz, né, que tem que dar 1/4 nas proporções. isso, Agora, quando a gente faz aquele quadro maior, com os 16 espacinhos, aí a gente pode rejeitar a hipótese. isso. O que quer dizer rejeitar a hipótese? Quando você não rejeita, você pode dizer que eles estão em cromossomos diferentes. Quando você rejeita, quer dizer que eles estão no mesmo cromossomo. O gene que condiciona a forma da folha e o gene que condiciona a forma do caule estão no mesmo cromossomo. Eles falam essa rejeitar a hipótese, é uma palavra bem difícil, mas vocês lembrando que o gene está no mesmo cromossomo ou o gene não está no mesmo cromossomo, é melhor para vocês formularem as questões, tá? Ai, desculpa. Então, rejeitando, os genes não estão no mesmo cromossomo. Isso. Quando a gente rejeita a hipótese, não está no mesmo cromossomo. Agora, quando a Perfeito. gente aceita a hipótese, os genes estão no mesmo cromossomo, Perfeito, é isso aí. sem segregação, Sem segregação. sem separar. Foi. Isso. Número 3. Considere uma espécie 2N igual a 10, que possui determinação do sexo pelo sistema ZZ-ZA. Nessa espécie, os cromossomos autossômicos são todos metacêntricos, mas diferem entre si quanto ao tamanho. O cromossomo Z é o maior de todos e submetacêntrico, e o cromossomo W é o menor de todos e acrocêntrico. É o que acontece na gente com cromossomo X e cromossomo Y. Os homens têm cromossomo X e Y. As mulheres têm cromossomo XX.
Só que existem variações. Tem uns problemas genéticos aí, que a mulher tem XXY, ou o homem tem XY, tá? Tem mais variações aí. Então, você não pode dizer que toda mulher tem XX e todo homem tem XY. Isso aí tem mais variações aí de mutação genética. O núcleo de uma célula somática tem um indivíduo dessa espécie. Dessa espécie possui o quê? Quantas cromátides no G1 da intérfase? Se aqui está dizendo que é 2N igual a 10, toda vez que você lê a palavra intérfase, você vai lembrar que são 10 cromátides. Tá? Quando é G2 da intérfase, você vai lembrar que o G2 só acontece na meiose. Na meiose, os cromossomos inicialmente estão duplicados. Então, toda vez que você lê cromátides no período G2 da intérfase, a mitose só acontece uma vez, a meiose acontece 2. Tem G1 da intérfase e G2 da intérfase. Esse G2 é na meiose. Então, quando é 2, é multiplicado por 2. 10 é multiplicado por 1. 20 é multiplicado por 2. Até aí, tudo bem? Ok. Ok. Se 10 equivale se 2N equivale a 10, aqui está perguntando quantas moléculas de DNA são formadas no G2 da intérfase. Se você sabe que 2 é igual a N e 2N é igual a 10, é só para você saber que são 20 moléculas de DNA. Cada molécula de cada. Deixa eu tentar explicar com outras palavras. Olha só. Quantas cromátides do período G1 da intérfase? 10. Se você sabe que na meiose está duplicado, 10 vezes 2 é igual a 20. 20. Então, se está perguntando aqui quantas moléculas de DNA no período G2 da intérfase, são quantas moléculas? 20. Aqui equivale a 10 moléculas. Isso é no período G1. Quando chega no G2, é ao dobro. Então, se está dizendo G2 da intérfase, você já vai automaticamente lembrar que no G2 da intérfase as moléculas de DNA estão dobradas, ou seja, 20. Aqui, Então, aí, no caso, está perguntando, né? Quantas cromátides no período G2. Depois pergunta quantas moléculas de DNA no período do G2. Vai isso. ser sempre a mesma resposta? É como Ok. se cada cromátide equivalesse a uma molécula de DNA. Certo. Então, e quantas cromátides no período da G1 da intérfase? Essa resposta eu sempre vou encontrar no enunciado da questão lá em cima, é isso? Isso. Tá. O enunciado já diz 2N igual, aí eu pego o que está depois do igual e coloco, é isso? isso. Com os dados disponíveis, esquematize o cariótipo de uma fêmea dessa espécie. Lembre-se de que os cariótipos são feitos a partir de células em metáfase da mitose. Olha só, são 2 pareados. Gene 1, gene 2, gene 3, gene 4 e gene sexual. Ah, mas aqui em cima não está dizendo 10? 10 dividido por 2. 2N igual a 10. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cada cromossomo daqui está duplicado. Lembra que aqui está dizendo 20? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. A gente sabe que o cromossomo sexual, um é pequeno e outro é grande. Então, toda vez que vocês representam o cromossomo sexual, principalmente quando o cromossomo falar de uma espécie
heterozigótica, quando está citando na questão que a fêmea é heterozigótica, vocês vão desenhar o cromossomo com tamanho diferente. Agora, se disser que a fêmea é homozigótica, os cromossomos têm o mesmo tamanho. Até aí, tudo bem? Ou quer que eu explique de outro jeito? Tudo bem. Até aqui, tudo bem. João Vitor, você entendeu? Ou quer que eu explique de outro jeito? Não, eu acho que eu entendi. Ó, primeiro, para você desenhar, você vai desenhar ele na mitose. Ó, a questão já está dizendo o que você tem que fazer. Na mitose, os cromossomos estão duplicados. Então, cada cromossomo duplicado equivale a um cromossomo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mas a gente está vendo 20 cromátides. Só que para a conta que eles querem, isso não é importante. Ó, número 4. Esquema a seguir representa a sequência de reações que leva à formação do pigmento da pelagem em uma espécie animal. Os alelos normais dos genes autossômicos azão, besão, são responsáveis pela produção de enzimas azão, besão, que atuam nesse processo metabólico. Mutações dos genes azão e besão produzem, respectivamente, alelos azim e besim, que codificam enzimas inativas. Os indivíduos sem pigmentos são considerados albinos. Gene A codifica enzima A. Gene B codifica enzima B. Composto precursor, composto intermediário, pigmento. Tá aí tudo bem? Do ponto de vista genético, quantos tipos de albinismo podem ocorrer nessa espécie? Justifica. 2 tipos de albinismo, um devido à mutação do gene A ou devido à mutação do gene B. Eles só falaram 2 genes, não foi? Gene A e gene B. Pode ser azão, azim, besão, besim, ou pode ter um cromossomo, azão, besão, ou no outro, azim, besim. Será também considerado certa a questão do aluno que listou os genótipos que podem causar albinismo? Azim, azim, besim, besim. Ou azim, azim, besim, besim. Essa aí ficou clara? Vocês querem que eu dê um jeito de explicar? Explica de novo, por favor. Tá, olha só. Vou ler a questão para vocês para explicar de outro jeito. Ó, a questão está falando. Eu vou resumir. A questão está falando que os alelos normais dos genes autossômicos, azão e besão, são responsáveis pela produção da enzima azão e besão, A e B. Só que você sabe que nunca o cromossomo é só azão e besão. Ele tem uma variação. Azão, azim, besão, besim. Tá? Que é o que está representado aqui. Então, o esquema a seguir representa a sequência de reações que leva à formação do pigmento da pelagem em uma espécie de animal. Os alelos normais dos genes autossômicos, azão e besão, são responsáveis pela produção das enzimas A e B, que atuam nesse processo metabólico. Mutações dos genes azão e besão produzem, respectivamente, os alelos azim e besim. O gene normal é azão e besão. O gene que sofre mutação é azim e besim. Então, toda vez que tiver duplo azim ou duplo besim, a pessoa vai ter albinismo ou não vão ter pigmento. Essa parte vocês entenderam? Toda vez que a pessoa tiver o gene azão e besão, ela tem pigmento. Mas se a pessoa tiver o gene azim e besim, ela não vai ter pigmento. Então, ela vai ter albino. Vai ser albino. Sendo recessivo, vai ser albino. Isso. Quando for
heterozigoto, por exemplo, ou homozigoto dominante, aí não vai ser albino, no caso. Perfeito, é isso aí. Do ponto de vista genético, quantos tipos de albinismo podem ocorrer nessa espécie? 2 tipos de albinismo. Azim e azim pode ter, outro Bzão e Bzão aqui. Azim, azim, Bzim, Bzim. Será também considerada certa questão se o aluno que listou o genótipo pode causar albinismo. Azim, azim, Bzão, Bzão. Azão, azão, Bzim, Bzim. Ou azim, azim, Bzim, Bzim. Se aparecer 2 azão ou 2 azim, a pessoa vai ser albino. Se aparecer 2 azinhos e 2 Bzão, a pessoa vai ser albino. Mas se aparecer azim, azão, azim, Bzão, Bzim, ela não vai ser albina. Toda vez que aparecer duplamente um genótipo, a pessoa vai ser albina. Mas se aparecer um genótipo heterozigótico, azão, azim, Bzão, Bzim, não vai ser albina. Tá vendo essa figura aqui, ó? Ó, azão, azim, Bzão, Bzim. Nesse caso, a pessoa vai ser albina. Aqui, ó. Azinho, azim, Bzim, Bzim, a pessoa não vai ser albina. Quer dizer, vai ser albina também, que vai ser a mesma coisa que vai ter aqui. Mas se aparecer azão, azim, Bzão, Bzim, a pessoa não vai ser albina. Azim, azão, Bzim, Bzão, não vai ser albina. Tá? O cruzamento entre indivíduos azim e Bzão, azinho, azim, Bzão, Bzão, ou indivíduos azão, azão, Bzão, Bzim, determina o fenótipo dos pais e fenótipo esperado das suas proles. Isso aí você vai perceber que vai ser um cruzamento. Você vai cruzar esse aqui com esse aqui, esse aqui com esse aqui, esse aqui com esse aqui. Vai ser 100% AB e 100% azim, Bzão, 100% azão, Bzinho. Ou seja, eles vão ser normais. Porque o que condiciona o albinismo é aparecer azão, azão, Bzinho, Bzinho. Azinho, azim, Bzão, Bzão. Essa parte vocês entenderam? Eu não entendi. João Vitor, você entendeu? Entendi. Eu tenho uma dúvida. Pode falar. Esse azinho, azinho, Bzão, Bzão e azão, azão, Bzinho, Bzinho é o que a gente chama de duplo homozigótico? Não. Não? Duplo homozigótico é o que está escrito aqui, ó. Azinho, azim, Bzinho, Bzinho. Ah, tem que ser tudo no diminutivo ou todos no aumentativo? Isso. Tá. E Eles o são azão, azinho, Bzão, Bzinho é duplo heterozigótico. perfeito, é isso aí. Ah, tá. Quando o genótipo for duplo heterozigótico, há produção de pigmento. Então, as pessoas não são albinas. Essa parte vocês entenderam? Uhum. Vou passar para outra questão. Isso aqui cai muito em concurso, tá? Vocês têm que tratar de aprender isso aqui. Isso aqui cai muito em concurso para professor, para qualquer coisa na área de biologia. No heredograma abaixo, os indivíduos em negrito são afetados por uma anomalia genética rara. Preste atenção no parental, que é o número 1. Essa família aqui não tem doença nenhuma nessa geração. Já essa família aqui tem uma doença no pai. Na segunda geração, essa família aqui não tem doença nenhuma. Mas essa família aqui tem uma doença nas 2 filhas. Na terceira geração, tem 2 pessoas com doença. Essa mulher aqui, ela herdou do avô. Esse homem aqui também herdou do avô. Ó, esse homem aqui casou com uma mulher saudável
toda vez que está vazado assim é saudável, toda vez que está pretinho é doente. Uma mulher saudável, só que eles tiveram 3 filhos. Essa na 4ª geração. Essa filha teve doença, esse filho não teve, e essa filha que teve doença. Por que que vocês acham que aconteceu isso? Qual? Porque Fala. depende, no caso, por exemplo, se a doença aí tratada for de um gene recessivo como o albinismo. Aí o pai, por exemplo, é albino e aí ele mandou o gene dele. E a mãe for heterozigota e, tipo, mandar ela ter um azinho. Aí ela mandar o azinho, ela mandar o gene dela que é recessivo. Aí junta com o gene do pai que é recessivo também. Aí o filho ele vai ser portador da doença. Isso. Mas preste atenção aqui. O que que o pai doa para ter uma filha? Para ter um filho, ele doa qual cromossomo? O Y Isso, isso. E para ter uma filha, ele doa qual cromossomo? diz Então, quantos meninos ficaram doentes? nenhum. Teve um menino aqui que ficou doente. Ah, tá, tem um. Mas quantas meninas ficaram doentes? 5. Então, quer dizer que o gene doente, peraí, rapidinho. O cromossomo que carrega o gene doente é o cromossomo X. Quando um homem tem uma filha, ele doa o cromossomo X e se une ao cromossomo X da mulher. Quando esse homem tem um cromossomo, tem um filho, ele doa o cromossomo Y, que se une ao cromossomo X da mulher e forma um indivíduo masculino. Porém, aqui não está dizendo, mas é possível que essa mulher seja recessiva e esse cara seja dominante. Então, um dos indivíduos, dos genótipos dela, se ligou, é recessivo, e quando o dele é dominante, o dele se sobrepôs. Então, nesse caso aqui, essas 2 mulheres ficaram com doença. Só que essa mulher casou com um cara saudável. Então, o que que aconteceu? Ela teve 2, 3 e 4 filhos. Desses 4 filhos, é possível que esse cara aqui tinha alguma doença recessiva. Então, quando essa doença recessiva se ligou ao X dominante dela, essa doença se manifestou. Porém, essa mulher doou o X dominante dela para essa filha aqui, que recebeu o X recessivo do pai. Então, esse X dominante desenvolveu a doença. Já essa aqui não desenvolveu a doença. Então, ela casou com um cara saudável e ela teve 2 filhos saudáveis. Esse aqui casou com uma mulher saudável e teve 2 meninas doentes. Porque o X que ele doou, apareceu de forma dominante aqui, nessas 2 meninas. Já o menino recebeu um X da mãe e o Y do pai. Por isso que é mais difícil um homem desenvolver essa doença, mas é possível desenvolver. A resposta que eles deram é a seguinte: determina o padrão de herança mais provável para essa anomalia justifica. Ligado ao X dominante. Aparece em todas as gerações. Homens afetados possuem todas as filhas afetadas, mas nunca seus filhos. Olha só, quando um homem tem a doença, o filho dele não desenvolve. Mas quando a mulher tem a doença, um dos seus descendentes uma das mulheres tem a doença. Essa questão aqui é um pouco confusa. Eu colocaria com penetrância, na verdade, isso aqui é penetrância completa. Por quê? Na geração 1 tem alguém doente, na geração 2 tem alguém doente, na geração 3 tem alguém doente, na geração 4 tem alguém doente. Então, você pode colocar que é penetrância completa
ligado ao X. Determine o genótipo do indivíduo da geração 3. Provavelmente, geração 3 é essa geração dessa linha aqui, que são os netos desse cara aqui. X azinho, Y. X, azão, azinho. Azinho, 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 azão, azinho. Toda vez que aparece azão, vai ter a doença. Independente se for homem ou mulher. Vocês entenderam isso? Eu não entendi absolutamente nada. Heredograma, para mim, é muito difícil de entender. Mas isso aqui é importante vocês aprenderem, por isso sempre tem concurso. Preste atenção no negócio. Eu não aprendi até hoje. Preste atenção no negócio. Vou tentar ajudar vocês nisso. Tá vendo esse homem aqui que tá marcadinho de preto? O Os genótipo. homens sempre são os quadrados e as mulheres sempre são os círculos? Perfeito. É isso aí. Tá. Vou começar pelo básico. É o básico. O homem é sempre quadrado e a mulher é sempre círculo. Quando tem uma linha fininha entre eles, quer dizer que eles não são aparentados. Quando tem uma linha dupla, quer dizer que eles são aparentados. Ou são irmãos, ou são primos, de primeiro, segundo grau. Então, quando tem uma linha dupla, a chance de repetir dos descendentes a mesma doença dos avós é maior. Tá? Quando tem um traço em uma das figuras, é sinal de que a doença é deletéria, ou seja, a doença pode matar. Quando simplesmente aparece uma figura preta, quer dizer que essa doença é importante, mas não impede a fertilidade. A pessoa morre depois da idade fértil. Que vocês viram que todo mundo aqui praticamente casou. Só esses dois aqui que ficaram solteiros. Esses dois aqui ficaram solteiros. Mas os outros irmãos casaram. Esse casou e esse aqui também casou. Essa filha aqui, quando casar, provavelmente vai ter filhos que tenham meninos que tenham essa doença. Esse aqui não se sabe, porque não prosseguiu a genealogia dele. A ascendência é sempre quem vem antes. Descendência é sempre quem vem depois. A descendência desse cara aqui recebeu o gene X dominante. Essas duas meninas receberam o X dominante. Essa menina casou com um homem que ela doou o X dominante para essa menina aqui. Tá? E ela também doou o X dominante para esse menino aqui. Então, tanto ela quanto ele herdaram uma doença. Essa menina não casou, então não teve a descendência dela parou. Não teve descendência, na verdade. Esse aqui também não casou, então a descendência dele parou. Já esses dois aqui casaram. Preste atenção no tracinho, tá? Esse traço aqui se prolonga. Quer dizer que eles são irmãos. Então, eles sendo irmãos, casaram com outras pessoas. Quando tem esse tracinho paralelo aqui, ligando esses dois, e tem um tracinho na vertical ligando outras duas figurinhas, quer dizer que essas duas figurinhas são filhas desses. Às vezes acontece desse filho aqui se casar com esse aqui. Então, o filho deles aqui é marcado abaixo. Provavelmente esse filho herda a doença do avô, no caso do bisavô. Deu para entender essa parte? Deu. Tá. Consegui Então, entender bem. beleza. Quando vocês entenderem, me interrompem e me falam. Então, vocês, essa passagem desse gene defeituoso é aleatória. Só se sabe que essa mulher aqui casou e ela passou o gene defeituoso para essa filha e passou o gene defeituoso para esse filho. Então, toda vez que um homem tem filha, ele passa o gene defeituoso para a filha. Toda vez que uma mulher tem filhos,
ela passa o gene defeituoso para o filho ou para a filha. A mulher pode passar para qualquer um, só que o homem só passa para a filha. Essa parte deu para entender? Quando Sim, dá acontece, para ver, tá bem interpretativo, né? quando Dá para esse, ver aqui. isso, quando esse padrão acontece, que o homem só passa para a filha e uma filha só pode passar para qualquer um, isso quer dizer que o padrão de determinação de doença é ligado ao X dominante. Quando esse X é azão ou besão, a doença se manifesta. Agora, quando esse X tem um gene azim ou besim, a doença não se manifesta. Até aí, tudo bem? Sim, tudo bem. Porque os genes dominantes sempre vão prevalecer sobre os recessivos, né? Perfeito, perfeito. Só que tem uma coisa: algumas doenças se manifestam quando é duplo recessivo. Mas a questão vai dizer isso para você. Por exemplo, hemofilia só se manifesta em duplo recessivo. Uma mulher, ela precisa receber 2 genes recessivos, Hzinho e Hzinho, para ela desenvolver hemofilia. Normalmente, ela morre quando ela tem as primeiras menstruações, porque hemofilia é uma mutação gênica que condiciona a produção de plaquetas. Então, essa pessoa que é hemofílica não produz a quantidade suficiente de plaquetas para conter o sangramento. Então, a mulher, nas primeiras menstruações, pode, se não tomar algum anticoagulante ou o médico induzir que ela não menstrua, ela não sobrevive, ela morre de sangramento. Já o homem, ele desenvolve hemofilia só de herdar um gene recessivo da sua mãe. Porque o gene é condicionado ao cromossomo X. Então, ele só recebe da mãe. Se essa mãe tiver o cromossomo Hzinho, ele pode receber o Hzão da mãe e não desenvolver nada. Mas se ele calhar de receber o gene Hzinho, normalmente as mulheres que têm hemofilia não se reproduzem. Porque tanto que elas não podem menstruar, e mesmo se elas menstruarem, elas vão receber, elas só se reproduzem por inseminação artificial. E isso é um perigo muito grande, porque quando elas tiverem filhos, elas vão correr o risco de morrer de hemorragia durante o parto. Entendeu? O sangue delas não vai conter, não vai ter plaqueta suficiente para conter. Tá? Ó, discuta a possibilidade da mulher 4-3, casando-se com um homem normal, vir a ter uma criança afetada por essa possibilidade. 50%. Olha só, a mulher 4, ela é 3. Toda vez que você não vê a possibilidade, não vê o genótipo da outra pessoa, é sempre 50%. Essa parte ficou clara? Não entendi essa parte. Olha Tá só, tentando ser. a questão está perguntando assim: discuta a possibilidade da mulher 4-3, que é essa aqui, ó, na geração 4-3, casando-se com um homem normal que não está aqui nesse genótipo, vir a ter uma criança afetada pela doença. Vamos dizer que ela case com o primo. Aí vai ter uma linha aqui dupla, que eles são primos, né? Então, como ele é saudável e ela é doente, a criança tem 50% de chance de ter a doença. Mas se o marido dela fosse doente e ela fosse saudável, fosse doente também, seria 100% de chance. Toda vez que não deixa claro quem é o pai do filho,
que é o homem que vai casar com mulher, ou quem é a mulher que vai casar com homem, é sempre 50% de chance de causar ou não a doença. Ali tá dizendo que é com o homem normal. Isso, Então tá especificando, né? isso. É 50% de chance. Por que é 50% de chance? Porque se ele tiver uma filha e ela herdar, ela doar, ela tem dois cromossomos, X e X. Ela tem um X doente e outro X recessivo. Porém, como ela é doente, ela tem dois X, ela tem um X, tem dois X mais dominantes. Porque na questão está falando que toda vez que tem um X dominante, só o fato de ter um X dominante já condiciona a doença. Mas se ela tiver uma menina, e ela doar esse X dominante, a menina já fica doente. Mas se ela doar o X recessivo e o pai não tiver esse gene para a doença, a menina vai nascer saudável. Se ela tiver um menino e ela doar o X dominante, o menino vai ter a doença. Mas se ela doar o X recessivo, o menino não vai ter doença nenhuma. Então, é 50% de chance. Aqui o cruzamento que eles fizeram para vocês justificarem na prova. X azinho com Y, X azão com X azinho. X azão com X azinho, X azinho com Y, afetado. X azinho com X azinho, X azinho com Y, normal. Então, metade da possibilidade de ser afetado e metade da possibilidade de ser normal. 1/4, 1/2 vezes 1/2, mais 1/2 vezes 1/2. 2/4, ou seja, 50%. Essa parte deu para entender? Eu consegui entender a teoria, mas não consegui entender esse quadro, esse cruzamento aí. Para mim, Ó, ficou muito você confuso. pode fazer essa questão de duas formas. Você pode inferir, dizer que se a mulher tem cromossomo X e X, um pode ter azão e outro azinho, que se cruzar com uma pessoa que não tem doença nenhuma, ela pode doar ou o doente ou o saudável. Então, se tem duas possibilidades, é sempre 50%. Entendi. Eu poderia colocar dessa forma na prova. Você poderia colocar dessa forma na prova e eles são obrigados a dar certo. Mas você pode Tá. fazer um esquema como eles pedem aqui. Você vai fazer o quadrado de Punnett, que é esse aqui, ó. Bota nesse lado o genótipo da mulher e bota na vertical o genótipo da mulher, na horizontal o genótipo do homem. Qual o cromossomo do homem? X e Y. Qual o cromossomo da mulher? X e X. Só que ele está dizendo aqui que o cromossomo do homem, o homem é normal. Nada prova que esse homem tem esse cromossomo, esse gene pequenininho aqui. Eles estão inferindo que tem. Pode ser que o cara não tenha nada. Tá? Mas eles estão deixando bem claro que essa mulher aqui, 4,3, ela é doente. Se ela é doente, ela tem XA, X azão, X azinho. Eu entendi, professora. Então, eu acho que faz sentido mesmo eles colocarem o cromossomo X do homem elevado a um azinho. Porque se essa doença é causada por um gene que seja dominante, e esse homem é normal, ele não pode ter X azão, né? Tem que ser X azinho mesmo. Exatamente. Só que se eles estão dizendo que o cara é normal, não quer dizer que ele tem esse azinho aqui. Se ele é normal, ele pode não ter nada. Entendeu? Só que eles querem botar esse azinho aqui para vocês entenderem que com o cruzamento existe 50% de possibilidade do filho ser afetado e 50% de possibilidade do filho ser normal.
Eu prefiro sempre explicar por continha. Meio vezes meio, mais meio vezes meio. Vai dar 2/4, ou seja, 50%. Porque isso aqui é muito relativo. Não quer dizer que se o cara está dizendo que se a questão está dizendo que o cara é normal, como é que eles botam esse X aqui com esse Azinho? Nada prova que o cara tem esse gene aqui defeituoso. Ele pode ter um X zero, X nada, pode não ter nada. Pode ter uma outra doença também, que não se manifesta. Eles estão dizendo que o cara é normal para albinismo, mas não necessariamente para todas as doenças. Você vê como é que essa questão é complexa? Por isso que eles sempre cobram esse concurso. Eles podem cobrar para vocês esse concurso para vocês saberem quantas pessoas normais tem na geração. Quantas pessoas normais tem na geração 2, quantas pessoas normais tem na geração 3 e quantas pessoas normais tem na geração 4. Tá? E também é bom vocês estudarem penetrância incompleta e doença associada ao cromossomo Y ou X. Tá? Gente, a aula se estendeu, eu falei meia hora a mais. Mas vocês entenderam essa parte? Entenderam essa cromática? Sim. Sim, eu entendi. Eu tenho que pegar e estudar mais essa parte aí toda. Isso, Porque, estuda bastante, porque isso aí é um pouco complexo, mas é necessário estudar. Tá? para mim é muito complexo. É bom porque é muito provável deles cobrarem essa questão. Não caiu na prova, geralmente eles repetem, mas vai que eles querem fazer uma pegadinha para ver se vocês estudaram mesmo, tá? Na última caiu para fazer